A história é a ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado, e esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira. O historiador e seu ofício deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. A palavra história tem origem no idioma grego e é oriunda do vocabulário histor, que significa aprendizado, sábio. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. E quando se iniciou a história? O surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos antigos. Heródoto é considerado o pai da história e o seu trabalho aconteceu por meio da sistematização dos eventos da história dos gregos e de outros povos da antiguidade, como os egípcios. Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as Guerras Médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar de fato um método de análise que permitisse reconstituir e formular uma análise a respeito de um acontecimento do passado. Seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, conflito travado entre as cidades de Atena e Esparta. Ao longo do tempo, os historiadores convencionaram-se a organizar os eventos em períodos. Essa periodização, naturalmente, seguia uma organização cronológica e utilizava acontecimentos marcantes para determinar o fim de um período e o começo de outro. O fim de um período, no entanto, não significava o registro de mudanças profundas e imediatas, mas indicava a partir daquele marco o acontecimento de mudanças significativas com o passar do tempo. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada período, ela permanece em vigência e é utilizada como mecanismo para organizar o estudo da história e facilitar o ensino. Os períodos históricos são pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A pré-história é o período que acompanha toda a evolução histórica do homem, partindo de seu surgimento e estendendo-se até o momento em que a primeira forma de escrita foi criada, por volta de 4000 a.C. A pré-história acompanha todo o processo de desenvolvimento humano, desde a utilização da pedra e do metal para a produção de ferramentas, até o processo de sedentarização. Já a Idade Antiga teve como ponto de partida a criação da primeira forma de escrita desenvolvida pelo homem, a escrita cuneiforme, criada pelos Sumérios, povo que habitou a Mesopotâmia. Esse período estuda os acontecimentos que envolveram diferentes povos, como egípcios, sumérios, assírios, persas, hititas, gregos, romanos, etc. O marco desse fim do período é a queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano foi destronado pelos Érulos, em 476 d.C. A Idade Média acompanha os eventos históricos do período que se estende de 476 a 1453, seu marco inicial é o fim do Império Romano do Ocidente e o seu marco final é a queda de Constantinopla para os otomanos. Nesse período enfocam-se os fatos acontecidos na Europa, com o surgimento do feudalismo e a formação de uma sociedade controlada pela Igreja Católica. Atualmente, o estudo desse período no Brasil tem expandido seu foco para outros povos, como árabes, povos asiáticos, africanos e pré-colombianos. A Idade Moderna pode ser considerada mais curta, pois analisa os acontecimentos de 1453 até 1789. Com destaque para o processo de colonização do continente americano, são ressaltadas também as diversas transformações que a Europa enfrentou com o surgimento de novas ideias durante o Renascimento e o Iluminismo. O marco estipulado para o fim desse período é a queda da Bastilha, evento que iniciou a Revolução Francesa em 1789.
Por fim, a Idade Contemporânea é o período atual ao qual estamos inseridos. Ela acompanha acontecimentos do final do século XVIII até os dias de hoje. Sendo assim, esse período engloba fatos que marcaram grandes transformações para a humanidade, como aqueles causados pelas revoluções industriais. E trazendo para o Brasil agora, a organização dos conteúdos de história em nosso país estipula uma divisão em História do Brasil e História Geral. Na História Geral estão incorporados todos os assuntos de história relacionados com acontecimentos de outras localidades que não o Brasil, como aqueles relativos à história da América, à Idade Antiga e à Idade Média. São exemplos de temas de história geral: Roma Antiga, História dos Francos, Grandes Navegações, Reforma Protestante, Revolução Americana, Independência da América Espanhola, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. No que se refere à história específica do Brasil, estão relacionados todos os assuntos referentes à história do país. Sendo assim, o estudo e o ensino de história do Brasil abordam acontecimentos que se passaram no espaço geográfico brasileiro ou que interferiram diretamente em nosso país. Portanto, os povos pré-colombianos que habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil antes da chegada dos portugueses fazem parte da história. Isso é importante de ser mencionado porque muitas pessoas consideram que a história brasileira iniciou-se apenas com a chegada dos portugueses em 1500. São então exemplos de temas de história do Brasil: governo geral, mineração no período colonial e confidência mineira, período joanino, segundo reinado, guerra da Cisplatina, tenentismo, governo de João Goulart. E você sabia que a história como ciência havia surgido dessa forma? Ou ficou sabendo agora? Se curtiu este vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se for novo por aqui, se inscreva, pois fazendo isso você tem acesso instantâneo quando novos vídeos forem lançados e também me ajuda a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Um abraço e até a próxima!